Olá pessoal, aqui é Marto Eixo, estamos no nosso podcast Energia Estelar e hoje estamos com o Manx, Geisa e o Bert. Bert. O Adalbert, que agora é Bert, também é marido da Eloneide, que quem assistiu o episódio lá atrás, né, ela falou sobre ele, né, e como toda essa jornada, né, eu acho tão legal trazer os casais, porque é muito raro, né, um casal que se encontra por um propósito e se junta, e aí eles trabalham juntos também, não só com amor, mas também com o propósito, né, então eu acho legal, eu gosto de trazer os casais por causa disso, porque dá uma inspirada também, né. É um encontro de caminhos, né? Um encontro de caminhos. Acho que é a melhor forma de definir, assim, de contar sobre a minha relação com a professora Eloneide Ferreira Marques é exatamente isso, né? Foi um encontro de caminhos com um mesmo propósito, um mesmo destino. Né? Então isso parece até roteiro de novela, né? Mas confluência, foi uma confluência de vidas. Acho maravilhoso. Mas conta, disseram que você é designer. É. Como que é isso? Vamos lá. Então, fazendo um resumo, tentar fazer um resumo rápido, porque eu tenho um problema. Falar é uma coisa que eu desembesto, falar não fica. Mas aqui mais, pode falar, fica à vontade. Porque a gente vai deixar o pessoal falar. Quando a parte da timidez passa, aí, né, acaba o freio. Mas eu comecei, profissionalmente, comecei trabalhando em área tecnológica. Meu primeiro emprego na vida, eu era bem jovem, tinha 13 anos, tinha carteira assinada já naquela época. Eu trabalhava na área de informática, né? E depois eu fui para a área de comunicação, né? Comecei, a primeira agência de publicidade que eu trabalhei foi a UMAP BBDO. E dali eu fui para várias, das grandes, das médias, das pequenas, né? Eu brinco que eu comecei pelo topo, fui até o porão, voltei, enfim. Era uma área que eu gostava muito, né? Eu sou ilustrador, né? Então eu era diretor de arte e ilustrador. Temos outro ilustrador aqui. Então sempre tive projetos de quadrinhos, né, em paralelo na minha vida. Tô me identificando só um pouquinho com ele. Também fiz tai chi. Então. E, enfim, e aí a maior parte da minha vida profissional foi dedicada à direção de arte e ilustração. Né? Porém, quem é dessa área sabe que tem um preço. Né? É uma Noites área não dormidas. Eu tenho assim registrado na minha memória o meu recorde de 72 horas contínuas. Uau, você passou, eu cheguei em 48 e já foi o suficiente. Vocês são loucos. Eu tenho o recorde de 12 horas dormindo. Nossa, era uma fase assim que, nossa, essa campanha que a gente estava trabalhando naquela época, eu lembro que a gente começou na sexta-feira e assim, era para entregar na segunda-feira, né? Então, eu entrei sexta-feira. Acabou a sexta rolou até domingo, né? E domingo saí, fui para casa, assim, né? Foi para casa, tomo um banho, né? Troca de roupa e volta para segunda. E segunda-feira você tem que estar assim, né? Enfim, isso e tem também o estímulo, né, dentro da área de comunicação, de agente de publicidade, tem o estímulo do glamour e tal, né? E isso vai te levando a cada vez mais ter um modo de qualidade de vida, né? Exato, um modo de vida que queima rapidamente o seu ti. Né? Então, tive problemas de saúde sérios, né? Naquela época chamavam de princípio de infarto. Hoje dizem que não existe mais princípio de infarto. Ou é infarto ou não é. Então eu tive um com 28 e um com 32. Poxa, aí já realmente... Coincidiu de eu ser atendido nas duas ocasiões pelo mesmo médico. E ele falou, olha, a vida não costuma dar tanta chance assim pra uma pessoa não. Você aproveita, muda de profissão. Né? E aí entra a questão da minha influência de artes marciais.
porque eu comecei lá atrás com 9 anos. Eu sempre fui uma criança indisciplinada. Então eu fui para buscar mais a questão da disciplina, né? E comecei com 9. Você também assistia aqueles desenhos japoneses, chineses também? Tokusatsu, né? Jaspion, Jiraiya. Né, esses filmes, sim, nossa. E foi inspirado neles também? Também, né? Tinha todo mundo era apaixonado por Ultra Seven, né? Que é o mais cult. Mas o meu predileto era o Spectre-Man. Ah, maravilhoso. Né? Ele era mais B, assim. Então eu gostava do Spectre-Man. E eu acho que hoje deviam fazer um remake do Spectre-Man. Porque ele é de um tema tão atual que... não sei se vocês vão lembrar que o Spectre-Man, os inimigos dele eram poluentes. Né? Verdade. Eles eram poluentes. Então acho que é um... E para ensinar para o seu filho agora também, né? É um personagem que... E aí, meu filho, bom, puxou um pouco de mim, né? Ele adora desenhar, ele adora mangá, né? Mas ele tá na vibe Spy Family, né? Agora ele tá lendo, ele assistiu um animezinho, né, da Anne Shirley, né? Nossa, eu já não conheço, mas... Tem a série na Netflix, Anne with an A. Ah, sim. O original é Anne of Green Gables, que é do século XIX, se não me engano, né? A autora. E aí tem uma versão em anime. E ele adora, ele assistiu, gostou, aí foi assistir a série, aí ele é que nem eu, né? Vê uma coisa, gosta, quer consumir todo o conteúdo daquele. Então agora ele está lendo o livro. A gente gosta de estimular ele na leitura também. Legal. Né? E você, nos 9 anos, falou, olha, menina, você precisa ficar com... Então, né, eu venho de uma família bastante humilde, então os meus pais, né, não tinham aquela coisa de, né, que, tipo, arte marcial, o que é isso, né? Kung Fu, o que é isso, né? Mas tinha um amigo meu que fazia, né? E os pais desse amigo falou com os meus pais, não, é bom, tal, né? Ajuda a deixar a criança mais calma, mais focada, mais disciplinada, né? E eu fui. No começo eu acho que não funcionou muito, mas só a longo prazo funcionou. Então eu fiz Kung Fu, né? Na modalidade Shoy Lai Fa, dos 9 até os 18 anos, né? Peguei o primeiro do ano, né? Aí infelizmente o Kogemichi Namageda, que era o professor, ele faleceu, né? E eu fiquei meio perdido nas artes marciais. Aí eu conheci o Krav Maga. Uau, saiu do Kung Fu para um mais... E era uma época que, assim, também fui pro quartel, do quartel depois fiquei, assim, né, aquele encantamento com a parte militar, e eu conheci umas pessoas ligadas a uma escola de guarda-costas de elite, vamos dizer assim, né, que é de origem israelense. E, nossa, eu me apaixonei pela coisa. E aí o dono da escola me convidou, né, para eu ir participar lá de um evento, né, um final de semana. E eu fui e ali eu fiquei. Aí fiz durante um bom tempo, né. Lá não era como uma academia, né. Lá era o Krav Maga do jeito que eles ensinam para os soldados, né, do Israel Defense Force, né. E então era um pouco diferente. Aí depois, quando eu saí de lá, eu tinha uma certa dificuldade em academia de Krav Maga, né? E aí eu fiquei de novo meio assim. Aí eu encontrei, acho que aquela peça que faltava, né? Que foi o Aikido. O Aikido, ele é aquele que era do Steven Seagal também, não era, não? Isso, o Steven Seagal era um sensei, exatamente, né? Ele é sexto, não lembro se ele é sexto ou sétimo dan. E é só também naquela coisa da energia sutil. Então, trabalhando. é que assim, ao longo do tempo, né, aikidokas mais zens podem até ficar bravos comigo, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer
diferentes... porque assim como o Qigong que hoje eu ensino, né, eu costumo dizer que vai variar de acordo com o professor, de acordo com a origem, né, da província do Qigong que ele aprendeu, né, vai variar de escola para escola e de professor para professor. Uhum. Então, eu conheci desde mestres de Aikido que abordavam mais a coisa da energia, né? Tá. A coisa da energia, né? Porque se você pegar, né, traduzido do japonês Aikido, você vai ter Ai como a harmonia, né? A harmonização, Ki, a energia vital, e Do é o exercício, né? Então, seria o exercício de harmonização da energia. Então na teoria seria, né, essa harmonização, né? Uhum. Então, mas o que acontece? Se a pessoa me traz uma energia suave, eu vou me harmonizar com essa energia suave e a gente vai fazer um movimento harmônico suave. Agora, o Aikido é uma arte marcial. Então, eu achava até meio inconsequente alguns professores que eu conhecia que lidava com a coisa como algo mais holístico, né? Tirava esse aspecto da arte marcial. E mesmo você treinando de forma sutil, os movimentos, se aplicados com maior intensidade, né, são letais, né? No caso do Aikido, a intenção não né, não são movimentos em pontos vitais, né, para levar a óbito. Mas são imobilizações que, assim, o próprio indivíduo, se ele forçar para se livrar daquela imobilização, ele vai causar uma fratura nele mesmo. Né? Então, o Morihei Ueshiba, né, o criador do Aikido, ele foi militar. Né? E o Aikido vem, né, da origem do Aikijutsu, ou Aikijujutsu. Então, se você procurar no YouTube vídeos de Aikijujutsu, você vai começar a achar que o jiu-jitsu brasileiro é uma coisa super light. Tranquilo. Que são artes... o Aikijujutsu era o Aikijutsu era o praticado por quem fazia o Bugei, né? O Bugei, que é a arte do guerreiro mesmo. E no Aikido eu me encantei porque, assim, eu tive a honra e o privilégio de ir treinar no dojo central de Aikido, que fica lá no Jardim Bonfilholi, onde era o dojo do Kawai Shihan. Kawai Shihan, ele aprendeu diretamente com o Morihei Ueshiba, diretamente do criador. Fonte. Diretamente do criador do Aikido. Então eu tive a honra e o privilégio de treinar com ele, né? Assim como quem é afeiçoado ao Aikido vai conhecer. Também eu tive a honra e o privilégio de treinar com o Ono Sensei, que o Ono Sensei era muito a coisa do Chi, né? Tanto que ele tinha a associação pesquisa do Aikido, né? Que ele pesquisava a parte da movimentação do Chi, né? Dessa questão o encontro da minha energia, do meu Chi com o seu Chi, né? O que dá para... Como se conversa o Chi, né, dos indivíduos, né? E ele expandiu isso, né? Assim como o Morihei Ueshiba, tinha gente que falava que o Morihei Ueshiba jamais perto do final da vida dele, que ele estava ficando doido, né? Porque ele falava, eu sou o universo. Né? Ele já estava no campo unificado, porque né? ele entendeu, né? Ele realmente conseguiu harmonizar a energia dele e entender que realmente ele faz parte de um todo, né? E o todo faz parte de nós. Né? Uhum. E então tem esse lado filosófico, meio etéreo do Aikido. Mas eu acho inconsequente se negligenciar o fato de que ele é arte marcial. Né? Os movimentos são de defesa. E eu, mais de uma vez na minha vida, apliquei em situações
de necessidade, apliquei o Aikido como defesa pessoal. Bom, eu estou aqui. Funciona. E é interessante, né? Porque no seu caso veio a questão da energia, mas também veio essa questão da autodefesa, né? Dessa coisa mais marcial mesmo, né? E não tem como, né, quando você deixa um ingrediente para trás, o todo não flui, né? Então você tem o lado filosófico, né? Você tem o lado físico, né? E o lado, assim, eu diria que tem o lado físico, mental e espiritual, assim como a gente fala nos trigramas. Então, nas artes marciais tem que trabalhar os três, né? Porque se você trabalha só o físico, você tem um indivíduo com técnica e que é agressivo, né? A gente, né, teve anos atrás, teve um boom né, ficou até um termo pejorativo, né? O cara é pit boy, né? Verdade. Porque a pessoa deixava de lado a filosofia, né, e tudo, ia só para a parte física, né? É uma opção, né? Não estou aqui para condenar ninguém, é uma opção dele, né? E é uma forma dele dar vazão a essa agressividade que ele tem, né? E não importa o caminho que a pessoa escolha, seja, né, filosófico, né, lá para frente, se ele focar só no filosófico, lá para frente ele vai falar, poxa, eu preciso recuperar a parte física que eu deixei para trás, né? Ou esse que vai para um caminho mais físico, e lá na frente ele fala, putz, eu tenho um tesouro, né, filosófico que eu deixei para trás, preciso resgatar, né? E o espiritual, pela experiência que eu tive com a arte marcial, me parece que é a última que a gente acessa, né? Mesmo eu já tinha uma conexão espiritual, mas eu passei por um processo que acho que todos os outros alunos passaram, que é quando você está chegando ali na faixa preta, você já tem técnica, você já está com um condicionamento bom, então você já trabalhou ali a base física e ali a base mental, só que você está com um reflexo tão aguçado, que é quando o guerreiro interno despertou, que você ainda não tem controle total sobre a técnica e a escolha. Pera, agora o que eu faço? Eu paro a pessoa, até onde eu vou, né? Então é quando o leão desperta. Sim, síndrome da criança com brinquedo novo. Verdade. Você fica tão empolgado que, assim, você causa aquela coisa de querer usar quando nem é necessário, ou quer mostrar para todo mundo, não né? quero usar para não gastar, né? Você fica naquela coisa. Mas é exatamente isso, faz parte do processo, né? E, enfim, o Aikido teve uma influência muito grande na minha escolha de profissão depois, né, de estudar medicina tradicional chinesa, porque o Kawai Shihan, ele, ao mesmo tempo que ele foi convidado pelo Ueshiba Morihei a ser o divulgador do Aikido na América Latina, também ele tinha um convite para ser o médico, né, o acupunturista, né, no caso japonês é o Harikyo, né, para o imperador do Japão. Ah, olha só. Então você já imagina que ele era um acupunturista assim, né? Uau. Razoável. Bem cada acupunturista do imperador, né? Então, e aí ele declinou de um convite imperial para acatar o pedido do mestre dele, né? E trouxe, né? Então eu tive o que eu sei de quiropraxia, eu aprendi com o Kawai Shihan. E ele ensinava muita gente automassagem, a gente se dividia em duplas no final dos treinos, ele ensinava pontos para, né, descomprimir coluna e tal. Então, o que eu sei de quiropraxia, aprendi no tatame, né? E vezes que eu vi, então não tinha como não me encantar, né?
a casa dele, a clínica dele era de frente pro dojo. Então a gente viu, eu acompanhei isso, né? Uma família que levou um senhor que não conseguia sair do carro. Ele tinha escada, né, para subir na casa dele. Ele desceu, foi lá, colocou um pontinho da agulha. Colocou umas 2, 3 agulhas e o cara saiu andando, subiu a escada andando. Você falou assim, cara, eu quero aprender esse negócio. Aí depois de ver isso, realmente, né? Eu, com certeza. Meses depois, esse senhor estava no tatame com a gente, treinando aqui do... Como assim, o cara não conseguia andar sozinho? Então, o seu primeiro contato com a acupuntura foi no tatame? O meu primeiro contato com a acupuntura foi lá atrás, né? Durante o meu aprendizado de Kung Fu, né? Que também, meu professor de Kung Fu também... só que ele não atendia pacientes, né? Diferente. O Kawai Shihan, ele tinha, né, como profissão mesmo a acupuntura, né? E o Imishi Namageda não, ele usava assim na gente, às vezes nele mesmo, né? E então ele não usava isso como profissionalmente, digamos assim, né? Mas eu falei, cara, eu preciso aprender esse negócio, né? Fui me impressionando, né? E no Aikido também depois, mais tarde, né, que foi o último dojo onde eu treinei, de uma pessoa assim que, nossa, eu lembro que tinha outros mestres que tinham um certo preconceito desse professor. E depois, quando eu tive a oportunidade de treinar com ele, eu falei, gente, como pode, né? Acho que às vezes pessoas alguma perseguição, né? Então, acho que às vezes pessoas que brilham demais me incomodam, né? Também, né? E aí eu treinei com o José Bueno Sensei, um dojo chamado Dojo Harmonia. E lá eu já faixa preta, né? Fui dar aula, né? Ele me convidou a dar aula e, nossa, foi muito transformador na minha vida, assim, né? A oportunidade de dar aula, né? De arte marcial. E, nossa, foi uma experiência incrível. E, enfim, como eu estava falando, né, dentro da área profissional, a área de publicidade estava... Já tinha te deixado um quase infarto. Me minando, né? Já pondo a minha saúde em colapso. E a última agência de publicidade que eu trabalhei, ficava aqui em Pinheiros, né? E de frente tinha um negócio lá escrito Seata. Eu falei, rapaz, o que é esse Seata, né? Coisa de acupuntura. Aí eu fui lá e eu descobri que o Seata, além de ter essa clínica que ficava bem de frente para a agência que eu trabalhava, tinha escola, né? E eu lembro que uma pessoa na época falou assim, não, peraí, vamos conversar com quem é da área e tal. Aí essa pessoa tinha um acupunturista de confiança, né? Falei, vou te levar lá, e você pergunta para ele, né, que escola que é boa. Aí fui conversar com o acupunturista de confiança dessa pessoa, dessa conhecida minha. Ele falou, não, eu me formei no Seata. Então tá ótimo. Já estou em casa, né? E é assim que eu conheci o Seata, né? Eu acho que o universo vai te mostrando os caminhos também, né? Sim, e é muito legal as sincronicidades, né? Porque daí você saiu, estava procurando uma outra profissão, vai Plano conectando B, os pontos. Aí o plano B... Vira o plano A, né? Virou plano A, né? Depois o plano A vira plano B de novo, e aparece um outro plano A, né? E, enfim, e aí, né, entrei no Seata, minha turma era 111, a gente terminou em 2013. No Seata eu tive meu primeiro contato com o Qigong. E o Qigong, né, quando eu comecei a estudar acupuntura, eu fiquei aquela coisa, falei, acupuntura, arte marcial. Aí eu falei assim, tem a ver, mas não encaixa. Aí eu conheci o Qigong. Aí eu encontrei a pecinha que faltava, que faz a ponte entre a arte marcial e a acupuntura. É o Qigong. E foi durante o curso, teve um curso extra lá, né, com o professor Toyoji, né? Foi meu
primeiro contato com o Qigong, de um método chamado Bi-Yun, né, que é o Jishugong, né, que é um chamado Qigong médico, né, o Qigong para a autocura, autoenergização, né, para você trabalhar a sua energia. Então, a ideia do Jishugong é você praticá-lo para você estar com a sua energia plena na hora de atender o seu paciente. Né? Então, foi aí que a coisa começou. E também, durante o curso, né, de medicina tradicional chinesa lá no SEATA, eu tive uma aula, né, porque existem três modalidades, né, 3 técnicas de acupuntura auricular no mundo, né? Isso, para quem quiser assistir, tá lá no episódio da Eloneide que ela conta chinesa, toda detalhadinha. A chinesa, a francesa e a dos micromeridianos auriculares. Da patroa. Né? Exato. Que aí eu tive aula no SEATA de micromeridianos auriculares. Né? Olha aí, só. Né, eu era aquele aluno que sentava na primeira carteira, assim, então aí eu já fiquei assim, encantado com a professora, né? Mas depois de eu ter terminado o curso lá no SEATA, o primeiro contato, na verdade, foi que ela me procurou porque falaram para ela que eu fazia parte de design e tal, que era bom com coisa de logo, e ela queria fazer um logo da... Absurdo o valor que você comprou. Você comprou dela, viu? Pensando na futura patroa, né? Na verdade, ela não me pagou. Tá vendo? Isso é investimento, então. Investimento. E foram tantos tesouros que vieram depois que não tem como, né, balizar isso, né? Enfim. Mas aí começou, né? Eu fui lá e descobri que ela tinha um trabalho social na minha cidade, em Taboão da Serra. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E aí o trabalho social acabou começando um relacionamento. E chegou o hexagrama. Chegou o Arthur, né? Chegou o Arthur, que é o hexagrama, né? 2 trigramas, né? Eu e Elô. E veio o Arthur, né? Maravilha. E voltando um pouquinho que você falou da parte de juntar arte marcial com acupuntura, como é que você trabalha isso hoje para as pessoas? Eu sei que tem uma parte no Trigramas que tem a parte do Qigong, mas você também ensina Qigong para quem você atende? Como é que funciona isso? Vamos lá. Falando sobre onde o Qigong se encaixa na arte marcial, né? E na medicina tradicional chinesa, né? Então, para quem conhece Tai Chi Chuan e acha que é muito lento os movimentos, Qigong é mais lento ainda. Qigong é mais lento ainda. Então, e Qigong é chamado de avô das artes marciais, porque ele vem antes da arte marcial, né? O Tai Chi, ele é marcial, ele é uma forma de defesa e ataque, né? Recomendo assistir um filme que chama O Homem do Tai Chi, né? A produção do Keanu Reeves é muito, muito bom. O Keanu Reeves aparece lá também no filme. É o vilão. Não dá spoiler. Mas então, é chamado de avô das artes marciais porque ele não é marcial. Ele antecede os movimentos marciais, né? Porque ele é usado para melhorar e tonificar a energia do corpo, né? Então, o Qigong, ele movimenta a energia dos meridianos da medicina tradicional chinesa, né? Os meridianos da acupuntura, né? Meridianos é o trajeto, né, energético de cada órgão e cada víscera. Então, o Qigong, ele movimenta essa energia. E existem Qigongs específicos, né? Sou suspeito para falar do Badong Jin Qigong porque eu trabalho muito com o Badong Jin Qigong, mas o Badong Jin Qigong trabalha a energia dos chamados vasos extraordinários, né? Ou vasos maravilhosos, né? Que são os primeiros canais energéticos, né? Que se formam do momento da concepção, né? A fagulha da concepção
até os 8 anos é regido pelos vasos maravilhosos. Depois passa a ser regido o corpo pelos 12 canais, pelos 12 meridianos, né? Dos órgãos e vísceras. Então, existem as histórias, né? Tem um general UFA que usou, ele foi destacado para uma região de divisa lá, né? De fronteira, né? Na China, e ele foi para lá para coordenar lá a tropa. Chegou lá, era uma tropa de conscritos, né? Então na grande maioria lá não eram soldados, eram agricultores, né? Que se levantaram em armas para defender lá aquela fronteira. E tanto que tem essa, né, eu que pesquisei muito, posso dizer, né, essa equivocada colocação de que o UFA teria criado o Baduan Jin Chikung, né? O Baduan Jin Chikung é muito mais antigo que o UFA. Mas ele usou o Baduan Jin Chikung para fortalecer aquelas tropas, né? Então, é aí que entra o ponto, né, de conexão da medicina chinesa e as artes marciais, né? Porque aí para fortalecer as tropas, né, foi lá usando o Qigong. E tem gente que acha que o Qigong é normal, assim, faz nada. Não faz nada. Nossa, se até a hora você tá suando, assim. Eu tenho umas histórias com isso de gente que durante a pandemia, né, eu atendia muito pessoas que iam para mim com coluna travada e tal, né? E eu tinha um amigo que tenho um amigo ainda, né? Mas esse meu amigo ele trabalha com manutenção de elevadores. Então ele está sempre carregando umas malas assim super pesadas e tal. Manutenção de elevador não, desculpa. Manutenção de raio-x. Não tem nada a ver com elevador, raio-x. E vira e mexe, ele, tô com coluna zoada. E ele é um cara grandalhão, assim, né? E aí, época de pandemia. E ele ficou com muito medo na época da pandemia, né? E ele falou, tô zoado, como é que você vai me atender, né? Eu falei, olha, a gente podia fazer Qigong, né? Com Qigong eu consigo soltar a sua coluna e te alongar. Mas o que é Qigong? Aí eu mandei um vídeo pra ele, né? Peguei lá no YouTube e mandei pra ele. Aí aquela coisa, né? Testosterona. Vou fazer essa dancinha, não? Coisa de marica, tá doido? Porque, tá bom, você decide, porque você não tá saindo de casa, né? Então a opção que eu tenho é essa. Não, deixa. Passou 2 dias e... Não, vamos tentar, porque tá doendo. Tá piorando, vamos tentar. Aí fomos. Primeiro que assim, né? Dava pra ouvir, né? Atendendo ele por videochamada. Né? Dava pra ouvir os crack. Nossa. Crack. E é só uma dancinha. Foi difícil, né? E quando o primeiro contato, né, com o paciente, eu executo primeiro o movimento, aí depois a gente repete junto, né, uma vez, na segunda vez a gente repete eu corrigindo alguns detalhes do movimento, né? Então a primeira prática sempre é mais demorada, né? Sempre falo, já reserva 1h30 aí pra gente trabalhar. Mas quando terminou, até a cara dele estava diferente, né? Até o rosto parecia mais claro, né? Ele falou, cara, primeiro que eu tô exausto. Ele ficou exausto, né? Ele falou, cara, tá tudo, voltou no lugar, né? Ele falou, nossa, eu tô conseguindo abaixar. Ele ficou assim, maravilhado. E atendi ele mais algumas vezes. Depois eu fui ensinar ele mesmo. E isso se tornou rotina na vida dele, a prática do Baduan Jin Chikung, né? Então,
perdi o paciente. Mas, né, ele ganhou alguém com saúde, né? Sim. Né? Mas ganhei muitos outros que depois qualquer pessoa, não, eu tô ruim, né? Fala com o Bert. E mais legal, porque no seu caso, como você tem uma jornada em artes marciais, trazer o Qigong e trazer essa verdade, porque você já vivenciou outras, né, para você poder falar, né, com propriedade sobre isso. E lá nos hospitais da China, eles fazem o Qigong como terapêutico também, né? Sim. Assim como eu disse, o primeiro contato que eu tive de Qigong foi no SEATA, né, foi em 2011, que eu fiz o Bi-1 Jishugong. Aí depois eu fui ter um contato em 2013, né, que aí esse foi realmente o que me levou para usar isso profissionalmente, né. O primeiro Qigong eu fiz para mim, né, depois eu encontrei, na época estava se formando a Associação Brasileira de Qigong para a Saúde, que é o espelho da Associação Chinesa de Qigong para a Saúde, que é o Qigong oficial da China, né? Porque Qigong oficial, em um dado momento, o governo chinês pegou, digamos assim, foi regulamentar o Qigong, né? Então eles pegou as técnicas de Qigong mais usadas em toda a China, e eles levaram para um hospital-escola, lá, para uma universidade, e primeiro eles testaram, né, para comprovar a eficácia na área de saúde, né? Então eles fizeram exaustivos testes para confirmar que as técnicas de Qigong têm impacto. Efeito na saúde, né? E o que acontece? A China é muito grande, né? E a China vem na sua formação de várias nações que se tornaram a China, né? Tanto que tem a época uma fase, né, da China que são as nações guerreiras, né? As nações guerreiras que depois é unificado. Mas tem uma outra expressão que é usada, mas basicamente é isso. E então, o que acontece? Como eu estava falando, que muda detalhes de escola para escola, de professor para professor, né? Aí você imagina de província para província. De família para família. E tinha aquelas coisas, a família Fá faz de um jeito, a família Li faz de outro. É o mesmo Qigong, mas tem nuances diferentes no movimento, alguns na ordem, né? Porque o Ba do Andin Qigong Ba é 8, né? Então, os 8 movimentos, né? Esses 8 movimentos tem lugar, tem escolas que é diferente a ordem. Então, eu sigo a sequência da Associação Chinesa de Qigong para a Saúde. E aí, em 2013, essa Associação Brasileira de Qigong para a Saúde, que estava se formando na época, trouxe um mestre lá da China, né, e os representantes da associação, e eles deram um intensivão aqui, né, e eu tive essa oportunidade, graças à professora Ronald também, que, então vai ter, você não quer ir? Saber como que é os seus encontros de alma, né? Não, acho que não. Vai sim. Não, é muito caro. Não, deixa. Não, vai. Você vai. Por livre, como ela mesma fala, por livre espancada à vontade. Eu fui. E aí teve uma parte que foi no Rio de Janeiro, né, em Copacabana, que eu nem vi a praia. Só ficou lá. Durante o dia tava em aula, à noite ia dormindo. E depois teve aqui em São Paulo. Então, foram 2 modalidades de Qigong ensinadas lá no Rio e outras 2 aqui, né? E essas 4 modalidades que eu fiz, né, a gente teve a oportunidade de fazer os duans, né, e tudo. Essas 4 modalidades, elas me deram, né, as ferramentas para eu estudar as outras. Entendi. Então, aí depois eu fui desenvolvendo, né, por conta própria
as outras, né? E, enfim, e no começo, que nem você estava falando no começo, eu queria falar, não, eu quero fazer todos. Aí, depois que eu fiz todos, aí, né, você pega aquele conjunto todo e fala, o que eu consigo usar de forma prática no meu dia a dia para os meus pacientes. Aí tinha essa coisa de eu ensinar a prática tal para os alunos, né? Mas o ponto de mudança, né? Porque em 2016 nós estávamos entregando para o mundo a acupuntura digital, né? Em 2018 tinha uma questão, né, séria de saúde da minha esposa. E ela passou por CA de mama, né, teve mastectomia, esvaziamento axilar no braço esquerdo, né, e mesmo tendo a fisioterapia oncológica, quem faz esvaziamento axilar fica sequelado, né, fica com uma limitação, tanto de amplitude de movimento quanto de carga, né, capacidade de carga. E eu fiquei muito impactado, assim, não aceitava. Porque ela não conseguia levantar esse braço aqui, assim, começar a diminuir o movimento. E o peso também, né? E aí, foi aí que eu mergulhei em pesquisar, assim, acordava pesquisando coisas de Qigong, né? Aquela coisa, né? Tava comendo assim, né? Comendo e pesquisando coisas de Qigong, né? E aí eu desenvolvi, né? Aí sim, né? Eu falo, eu não criei o Aikido, eu não criei o Qigong, né? Mas eu criei uma forma de associar o Qigong à acupuntura digital dos trigramas chineses, né? A aplicação dos trigramas. E como terapêutico, né? De forma terapêutica. Uhum. Então eu usei o Badon de Qigong. Coincidentemente tinha outras pacientes com a mesma condição que ela, né? Com mastectomia radical e esvaziamento axilar. Então eu pude fazer com mais de uma pessoa para realmente ver a eficácia, né? Então, na época, a Elo ainda teve um bônus, né? Que eu usava, eu aferia, né? Com balança, né? Aferia a capacidade dela de puxar, né? Medida em quilos ali, né? Para fazer adução, abdução, elevação, né? Do braço. Antes e depois então você vê das sessões. Quanto que conseguiu melhorar. Isso. E ao longo das semanas, né, que eu atendi ela toda semana, né, as outras pacientes também, né, e então eu tratei associando o Badon de Qigong com a acupuntura digital e essa parte, né, o Badon de Qigong entrou como fisioterapia, né, a acupuntura digital entrando como a parte energética, né, de movimentação energética, e aí tinha uma parte que eu precisava fazer um fortalecimento muscular dela, né? E aí entrou o arco e flecha. Então ela fazia Qigong associado à acupuntura digital e eu comecei a ensinar ela a tirar com arco e flecha. E aí foi muito engraçado quando ela teve um retorno com um cirurgião, um oncologista lá no ICESP, e que o médico, né, meio assim, meio sem jeito, né, pergunta pra ela, falou, dona Elo, como é que tá, né, tá difícil aí, com o braço sequelado, né, como é que tá? Ela falou, eu tô atirando de arco e flecha. O doutor, oi? Oi. Ela mostrou o vídeo pra ele, tá aqui, ela atira com um arco de 30 libras, né, o arco dela tem a capacidade de 30 libras, né, ela atira com arco recurvo. E na puxada dela, né, quem conhece a professora Elo, ela tem, né, ela é pequenininha, então na puxada dela é um pouco menos de 30 libras, deve chegar ali em
28, 26, entre 26 e 28 libras, mas mesmo assim. Para quem tem o braço sequelado, conseguir fazer. Para fazer uma conta porca, a gente divide no meio, né? As 30 libras vai dar 15 quilos. Né? Para quem estava sequelado, para não mais que 3 quilos. Né? Então, né? Foi uma evolução assim, muito grande. Né? E a qualidade de vida dela, dos outros pacientes, sem dúvida, teve um ganho assim, enorme. Né? E aí esse foi o meu laboratório. Né? Meu laboratório foi esse. Né? Então, eu não recomendo para os meus pacientes algo que... Né? Não fez, eu usei, né? Usei... Vivenciou, né? Vivenciei, usei para minha família, né? Então, em nenhum momento eu vou incentivar uma prática que eu não confio plenamente, né? E depois, com a evolução dos cursos, né, da acupuntura digital, nós integramos também, né? Eu dou aula de Qigong dentro do curso de acupuntura digital, né? Justamente essa parte que eu criei, né? É registrado tudo, né? Que é a associação dos movimentos do Baduan Qigong com a acupuntura digital, né? E eu também ensino como o Baduan está associado aos vasos extraordinários, né? Tem também o Qigong dos 5 animais, né? Que agora eu não vou lembrar o nome em chinês, desculpa. Mas o Qigong dos 5 animais, que está associado aos 5 elementos na medicina chinesa. Olha só, então você consegue movimentar os 5 elementos e os 8 vasos, né? Exatamente. Aí já... Quais são os 5 animais? Que curiosa agora. Então, isso também de escola para escola muda, né? Mas no Qigong oficial da China, da Associação Chinesa de Qigong para a Saúde, né? Os 5 animais são a garça, o cervo, o urso, o macaco. Ai, meu Deus. Deu branco. Não, a pantera. E o tigre. E o tigre. Não nessa ordem, mas o tigre. São 5 animais. Legal. É que o movimento do macaco é muito bonitinho. Do pegar a fruta. Então, quem assistiu aquele desenho do Kung Fu Panda, né? Ver os movimentos do macaco, é muito o macaco, né? Por causa do estilo no Wushu, né? No Wushu tem o estilo do macaco, né? Os animais que aparecem no Kung Fu Panda representam os estilos de Wushu mesmo, né? De Kung Fu, né? Tem o estilo do tigre, o estilo da garça, o estilo da serpente, né? O estilo do macaco, louva-a-Deus, né? E... Desculpa, você vai falar. Não, pode falar. E aí no Qigong dos 5 elementos tem esses movimentos. Então eles são... eles emulam muito o movimento do animal, né? E esse Qigong também tem uma história muito legal, porque ele foi desenvolvido por Hua To. Hua To é talvez o mais célebre, né, médico tradicional chinês, né? Acupunturista, né? Do passado, né? Enfim, e uma coisa muito interessante, Hua To também ele figura entre os primeiros neurocirurgiões. Nossa. De abrir... Tanto que tem até filme, né, que conta a história, né? Eu não lembro o nome agora não vou lembrar o nome do imperador lá, que... é um governante lá, né, que ele tá ficando, né, louco, e o Hua sabe que, né, vai lá e diagnostica ele, fala, né, tem um tumor, é um tumor, e aí ele fala que, para te curar eu vou ter que abrir o seu crânio, né, e seu cérebro. Sim, assim, claro, né? por que não? E aí o cara fica indignado, né? Como assim, você tá querendo matar
Não, Imperador. imperador, né? Não é imperador, mas é um governante lá, não lembro. Mas enfim, e aí manda prender o Huatou, né? E, enfim, aí do cárcere e tal, tem o calvário do Huatou, né? E quando ele percebe que não vai ser libertado, que ele vai morrer, ele passa, né, as técnicas dele, né? Ele dita para um carcereiro, né? Que se torna assim um discípulo dele ali, que aí vai levar os ensinamentos de Huatou, né? Mas tem uma história muito legal, né? Tem o Idindim também, né? Do tendino muscular. E Idindim é a técnica que foi ensinada pelo Bodhidharma. Olha, interessante. Da Índia, né? Bodhidharma, que ele vai para a China, né? E aí tem também as controvérsias, né? Enfim, coisas que não foram guardadas. E aí ficou só na oralidade, né? Mas tem essa coisa do Bodhidharma que vai para a China, aí fala, não, porque o Bodhidharma ensinou artes marciais para os monges na China. Não é isso, né? Já existiam as artes marciais lá, os templos Shaolin já praticavam, né? O que acontece é que ele traz um estilo diferente, que impacta, né, os monges, né? E ele era conhecido, né, como o Buda grosseiro, né? o Bodhidharma, né? Ele não tinha muito papas na língua, e ele acha que os caras estão tudo ficando gordo, né, flácido, não tão, né? E aí ele coloca o Idindim, que é esse exercício de tendino muscular, né? Para os caras ganharem mais tônus, né? E não era para ficar shapeado, mas para ter mais afastar o aspecto de anemia, né, pessoal? E a gente está quase terminando. Sim. E aí eu queria que você desse uma mensagem para o povo que está te ouvindo, né? Que quer fazer Qigong, onde que eles te acham. E o que você quer deixar de mensagem, né, para as pessoas que estão te ouvindo sobre essa parte, né? Quem está fazendo artes marciais, quer aprender mais coisa. Sim. A gente fala sempre no curso de acupuntura digital, né? Que nós ensinamos os 3 níveis de consciência do trigrama, né? O físico, o mental e o espiritual. E quando a gente fala espiritual, não é religioso, né? Mas é essa conexão com uma energia superior, né? Você pode não ter uma crença religiosa, mas é inegável que existe uma energia maior, uma conexão com essa energia maior. Então são esses 3 níveis, né? É a outra forma de se falar o famoso mens sana in corpore sano, né? No caso a gente usa esses 3 níveis, né? Então para o artista marcial é interessante ele meditar, né? E praticar o Qigong, né? Porque eu também um outro serviço que eu ofereço, né? Que eu faço sessões de meditação guiada, né? Então tenho muitos pacientes que depois de tratar as patologias ou desarmonias energéticas usando a acupuntura digital, que é o único método que eu conheço de acupuntura que dá para atender por videochamada também, né? Depois de tratar as desarmonias energéticas ou as patologias, né, ele segue praticando o Qigong e faz sessões de meditação, né? Então lembrar, né, de atender esses três requisitos, níveis, esses 3 níveis, né? Então dessa forma você consegue de forma unificada, né, ser um ser unificado, ser um ser uno. E aí eu sou o universo. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que você percebe, né, que você faz parte de um todo, né, acontecem 2 coisas primordiais quando você percebe que você faz parte do todo, né? Primeiro que tem essa coisa de falar assim, eu sou o universo, porque eu faço parte do todo. E depois também você fala assim, nossa, como eu sou pequeno, porque eu faço parte do todo, né?
no Qigong existe uma coisa que lá fora, né, ficou bem famoso, assim, o tea breathing, né, a respiração do Qigong, né. Tem na Índia, né, na medicina Ayurveda, tem o pranayama, né, exercício respiratório de pranayama. Na China a gente tem o exercício de Qigong respiratório, né. Então, eu sempre falo, quando eu vou ensinar a respiração, né, do Qigong, que quando você inala, você está trazendo um pouco do todo para dentro de você. Quando você expira, você está doando um pouco de você para o todo. Olha, e aí faz com consciência, né? Porque vamos soltar uma coisa boa pro universo. Tem essa parte filosófica, assim, mas tem a parte prática também. Sim. Quando você exala, está indo partículas do seu DNA. Quando você inala, está vindo partículas de DNA, de átomos, de várias coisas, né? Para dentro de você. Então tem uma questão prática também, né? Não é só uma coisa, né? Intangível, né? Então a questão é que isso é feito sem a consciência. Quando você para pensar, é isso, né? E se você começa a ter essa consciência, você começa a usar isso em benefício próprio, né? Sim. Então o recado que eu deixo é esse, né? Lembrar de cuidar dos 3 níveis: físico, mental e espiritual, né? Maravilhoso. Alguma pergunta para ele? E só para falar, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, né? Atualmente a gente tem um novo site no ar, né? Que é o uniad.com.br, né? Que é uni de universidade, AD de acupuntura digital, né? Então, a Universidade de Acupuntura Digital, uniad.com.br, para conhecer os cursos e especificamente eu como terapeuta, com atendimento pelo Instagram, né? Se procura lá acupuntura digital, vai ver acupuntura digital e Qigong, que é a minha página. Que é a parte maravilhosa. Aí quer fazer igual o rapaz, né? Para colocar a coluna em ordem. Trabalhar desde desarmonias energéticas até as patologias manifestadas, né? Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Então, querem saber mais? Depois o Doni põe aí todas as redes sociais, né, Doni? Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho. Entra lá nas redes sociais do Bert, da Elo, entra na Uni lá, manda para todo mundo que se inspirar, né, para fazer Qigong, para fazer acupuntura digital. E vamos distribuindo mais trigramas para todo mundo aí. Vamos curar o mundo com trigramas. Vamos curar o mundo com trigramas. É isso aí, pessoal. Obrigada, Bert. Obrigada, Gê. Obrigada, Manx. E é isso aí, pessoal. Valeu, Doni. Tchau, tchau. Tchau, tchau.